Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva, assim, bem particular sobre os bastidores do poder lá em Brasília, né? Uhum. Durante o terceiro governo Lula. Uhum, A nossa fonte é um trecho das memórias do Sérgio Bottom Barcelos. Ele relata os 480 dias dele por lá. uhum. E o foco é tentar entender as dinâmicas internas que ele observou, especialmente um conceito que ele chama de tecnoburocracia. Exato. E é interessante porque ele reconhece sucessos do governo, sim, como o pé de meia, a farmácia popular, que ele diz que exigiram muitas vezes um esforço grande de articulação. Claro, claro. Mas o ponto central da crítica dele é essa lógica, essa tecnoburocracia que ele sentiu ganhar espaço lá dentro. E aí ele levanta uma questão que é fundamental. Para quem se governa afinal? Para quem se trabalha? E o que seria exatamente essa tecnoburocracia na prática, segundo ele? Uhum. Não é só aquela burocracia de sempre, imagino. Não, vai um pouco além. O que é fascinante na descrição dele é que não se trata só de seguir regras, sabe? Ele aponta para uma orientação muito focada na performatividade. Performatividade. Como assim? É tipo criar rotinas, processos que chamem mais a atenção das chefias, sabe? Que construam narrativas favoráveis para quem está no comando. O foco acaba sendo mais em parecer eficiente Ah, entendi. do que em ser eficiente de fato, pensando nos resultados para a população. Então é quase como se fosse um teatro interno. Quer dizer, a demonstração de atividade por superiores vira mais importante que o impacto real do que se faz. Precisamente. E ele sugere que isso, assim, acaba criando um ciclo vicioso, né? Hum, Por um lado, distancia o governo das necessidades reais da população e, por outro, serve para legitimar quem está no cargo, para a pessoa continuar lá. Ele até menciona, olha que interessante, a presença de gente alinhada com a oposição em posições estratégicas, que conseguiriam se manter justamente por essa lógica. nossa. Isso me lembra outra coisa que ele observou, que eu achei bem curiosa, uma espécie de anti-intelectualismo, mesmo em setores que se dizem progressistas. Como é isso? Pois é, ele relata ter ouvido frases do tipo: "Ah, isso aqui não é uma universidade, não", ou "O chefe não quer saber dessas coisas com formato acadêmico", e isso mesmo quando ele apresentava documentos técnicos bem formatados. Mesmo com formação técnica. Exato. Tinha muito acadêmico no governo, ele nota isso. Mas aí ele questiona: será que o conhecimento dessa turma era de fato usado para informar as decisões? Ou servia mais como um selo, uma fachada de legitimidade para escolhas feitas com base em outros critérios, né? Essa desvalorização do conhecimento mais técnico-acadêmico, ligada a essa tal performatividade, que consequências ele aponta para isso? Para o ambiente de trabalho, para a decisão? Olha, segundo o relato dele, essa dinâmica acaba fragilizando os laços de confiança, sabe? Entre as equipes. Dificulta o debate aberto, honesto, Uhum. e pode levar ao que ele chama de encenação do trabalho. As pessoas ficam mais preocupadas em mostrar serviço do que em colaborar de verdade. Encenação do trabalho. É forte essa expressão. E a comunicação? Como entra nisso tudo? Ele liga isso a uma certa recusa ao debate mais aprofundado. Talvez uma crença um pouco excessiva na experiência pessoal de cada um, como se fosse a verdade absoluta, sabe? E uma comunicação muito estratégica, muitas vezes via WhatsApp. Ah, WhatsApp. E essa comunicação, ele sugere, às vezes foca mais na imagem, no impacto imediato no lacre e no like, né, usando os termos de hoje, do que na substância da discussão ou da política em si. Parece descrever um ambiente bem individualista. Pragmático ao extremo. Talvez até um pouco cínico. Sim, ele descreve traços de individualismo e um pragmatismo assim bem extremo, resumido naquela ideia de que só vale fazer alguma coisa se for para ganhar algo em troca. Entendi. E ele questiona como isso se encaixa com os valores históricos da esquerda, né? Justiça social, solidariedade, e menciona até a expressão "é o game". É o game. É como uma justificativa para certas atitudes, decisões tomadas ali nos bastidores. E ele deixa a pergunta no ar. Foi para jogar esse game que o governo foi eleito? E ele conecta esse ambiente interno com as dificuldades mais gerais do governo, a relação com o Congresso, por exemplo.
Conecta sim, diretamente. Ele descreve a articulação política como sendo feita meio ao solavanco, sabe? Muito dependente de negociações difíceis, constantes com o Congresso. Ele sugere que talvez essa dinâmica interna contribua para essas dificuldades externas também. Então, para a gente fazer um balanço do que ele apresenta, é um retrato de um governo que tem iniciativas populares reconhecidas, isso ele não nega, mas que internamente é atravessado por tensões bem significativas. Uma máquina onde essa tecnoburocracia performática e um pragmatismo talvez exagerado parecem, na visão dele, dificultar a realização plena do projeto político que venceu a eleição. Exatamente, é essa a leitura. E o relato dele termina de uma forma bem contundente, né? Ele afirma que, considerando as promessas feitas e os desafios imensos do país, não seria o momento de passar pano, de ser indulgente, né, com quem se diz de esquerda, mas adota essas práticas que ele descreve. É um ponto forte para fechar, sem dúvida. E isso nos deixa com uma questão importante para pensar, que vai além desse relato específico. Até que ponto as dinâmicas internas de qualquer governo, a burocracia que sempre existe, as disputas de poder, o pragmatismo inevitável da política real, podem acabar condicionando, ou quem sabe até desviando, a execução de um projeto eleito, independentemente da cor ideológica dele. É algo para se refletir,